Olá, hoje eu tô aqui para concluir a série que diferencia esquerda e direitas políticas. A gente falou no primeiro vídeo sobre a história, né, recapitulando a origem dos termos esquerda e direita. E aí eu falei sobre a Revolução Francesa e que a burguesia, querendo lutar por direitos de participação política, essa é a participação do meu cachorro aqui em casa e eu vou deixar assim porque esse aqui é um ambiente democrático. Mas recapitulando, a burguesia capitalista deu início à ideia de esquerda quando na Revolução Francesa sentou a esquerda na Assembleia Constituinte. E o que essa classe buscava? Não tanto a participação política, mas muito também o direito de liberdade econômica, uma liberdade de propriedade que vem do liberalismo econômico. E à direita sentaram os conservadores, aqueles que tinham mais vínculo com as estruturas do absolutismo, concentração do poder do rei, da nobreza e do clero. Então daí que vem essa distinção entre esquerda e direita, muito mais associada a conservadores e progressistas, no sentido dessa ideia de ter mais liberdade individual e econômica para atuar de forma livre. Podolsky, não vai dar para você se manifestar agora. Vamos continuar. O que eu quero trazer hoje? Eu quero trazer o eixo econômico que diferencia esses termos e que foi evoluindo ao longo do tempo, de forma que hoje, se a gente falar em liberalismo, a depender do ponto de vista que você olha, você pode entender que aquele liberal ele está mais à esquerda e dependendo do ponto de vista você vai entender que ele está mais à direita. Por que eu falo isso? Os burgueses que deram início a essa esquerda, eles eram liberais, né? Eles estavam lutando por uma ideia de liberalismo, né? Muito político, mas também econômico, baseado na ideia de propriedade e de rompimento de um monopólio. Só que a ideia de liberalismo ela foi evoluindo, ela não ficou lá em John Locke apenas do liberalismo clássico. E essa evolução vai trazer um conjunto de outros entendimentos a respeito da economia dos países. Então, pouco antes de falar de Adam Smith, que traz muito forte a ideia do liberalismo econômico e dos seus valores, é preciso a gente entender que aquela burguesia que lutou por liberdade, igualdade e fraternidade, ela já continha em si uma incoerência muito grande. Porque ela estava fazendo, na verdade, uma luta de classe, que é o que Marx vai dizer. Agora sim, Marx entra na jogada. Ela não estava buscando uma liberdade, uma igualdade para todo mundo, né? Então, aqueles direitos ainda permaneceram restritos. Embora a burguesia estivesse rompendo uma bolha que privilegiava essa elite, na época, a nobreza, o clero, a igreja e o rei, ela deixava de lado muitas outras pessoas que eram súditos e, nesse caso, a luta da burguesia era para se tornar cidadãos. Então, ela não contemplava com igualdade de todo mundo. E aí, Marx vai fazer essa crítica, e não apenas Marx, mas outros que fazem a leitura do liberalismo e do neoliberalismo, de que a burguesia, e que a gente vê se reproduzir até hoje, já estava numa luta de classes pelos seus interesses gerais dessa classe e que ela pressionou ou se contrapôs ao poder, à elite, até o momento que ela conquistou a posição de privilégio. E quando ela conquista essa posição de privilégio, tanto do poder político quanto econômico, ela repete os mesmos erros dos poderes anteriores, do poder absolutista, que é de centralização do poder. Claro, em uma outra lógica, né, havia já uma ideia de instituição democrática, de participação, mas o poder ainda era centralizado. Talvez não mais na figura de uma pessoa, um indivíduo como o rei, mas de uma classe, que era a classe burguesa. Então aí já vem uma grande incoerência. E por isso que eu falo que a ideia de liberalismo, ela vai se deslocando, que estava à esquerda, vai mudando um pouco esse olhar. Por quê? Agora a gente tem que falar aí das ideias liberais de liberdade econômica trazidas muito por Adam Smith. O que o liberalismo econômico vai defender e que tem muito vínculo com a direita política que a gente tem hoje? Essa liberdade econômica, ela entende que as pessoas são iguais. Então isso seria legal. Só que ela parte da ideia de um individualismo, né? E que esse individualismo no sentido de que, já que somos todos iguais, temos as mesmas capacidades, então vamos competir. Então ela estimula muito a competitividade e as pessoas vão ser recompensadas de acordo com os seus esforços e de acordo com as suas entregas. Então daí que vem a ideia de meritocracia muito forte dessa direita liberal.
Então, se todo mundo é igual, nós competimos, nós temos mérito e vençam os melhores. Dentro dessa perspectiva, o Estado, ele deveria ser mínimo. Acho que você já ouviu falar disso em algum momento na escola. O Estado não precisa intervir nessa economia, desde que o comércio, os negócios fluam naturalmente, porque vai alcançar um equilíbrio natural e perfeito. Então, essa ideia de mão invisível do Estado, de equilíbrio perfeito, vem desse liberalismo econômico. Problemas e críticas. As pessoas não competem em condições iguais. As pessoas não competem com igualdade de oportunidades. E aí o que Marx vai dizer é que existe uma luta de classes. Então, o que ele falou da burguesia vale para outros contextos também. E que o capitalismo, ele se apropria do Estado para fazer valer os seus interesses. Só que os interesses são particulares. E aí, caminhando um pouquinho mais para uma visão de neoliberalismo, que vai dizer que, na verdade, o Estado, ele não precisa deixar de existir para os liberais e principalmente para os neoliberais, mas que ele tem que fazer o básico e que o equilíbrio vai ser perfeito. Para o marxismo, e aí que a gente tem uma visão de esquerda forte, o Estado é fundamental para nivelar essas desigualdades, para diminuir as desigualdades. Então, como não somos iguais, precisamos equiparar as diferenças e suprir as necessidades de cada um. Então, o Estado tem que ser forte e presente. Isso não significa que vai instalar uma ditadura. Pelo contrário, é que vai contribuir para que as pessoas tenham as condições iguais, né, de atuação. Essa ideia de meritocracia, de individualismo, acho que pode ser traduzida em uma metáfora em que a gente pode falar de... Sabe aquela ideia de não dar o peixe, ensina a pescar, ou dar o peixe e não ensina a pescar, etc. Essa ideia de recompensar pela performance, ou de vamos ensinar a pescar e não dar o peixe, ela é muito desse liberalismo, né? Desse instinto de meritocracia, desse individualismo que diz, nossa, todo mundo é igual, então é só você se esforçar. Mas a ideia de esquerda nesse sentido não, a gente vai dar o peixe sim, porque se a pessoa tá com fome, ela tem que primeiro comer o peixe. Depois que ela comer o peixe, aí eu vou ensinar a pescar, eu vou dar a vara, eu vou dar condições e mesmo assim, talvez não seja a mesma condição de alguém que cresceu nas melhores condições, sempre ganhando o peixe de alguém. Então aí tem uma distinção grande. Ok, rolou uma censura aqui, eu tenho 1 minuto para terminar esse vídeo, eu quero falar 2 coisas rapidinho. Primeiro, que você pode confundir a ideia de liberdade aí. Liberdade econômica, liberdade política e de promoção de igualdade, né? Então, existem pessoas que são progressistas, ou seja, que defendem mais uma liberdade no sentido desses direitos individuais, mas que são conservadoras na economia, no sentido de que o Estado tem que intervir mesmo, não dá para deixar todas as empresas fazerem o que querem e, de repente, cometerem até injustiças e exploração. Essa pode ser uma visão mais à esquerda. Então, está contida a ideia de liberdade, mas não essa liberdade dessa economia, dessa forma e desenfreada. E o contrário também é verdadeiro, né? A pessoa pode defender uma liberdade econômica e ser conservadora nos costumes, ou ela pode defender uma liberdade econômica e também ser progressista nos costumes. Então, são conceitos e ideias de liberdade diferente, ou de conservadorismo e de progresso diferente. A última coisa, que acho que já passou meu tempo, significa que a direita não se importa com o bem-estar social? Não exatamente, mas ela enxerga caminhos diferentes do que a esquerda. A esquerda entende que o Estado tem que estar muito mais presente. Na ideia de Marx, tem que concentrar todos os meios de produção, né, para que seja a classe proletariada que nutra isso, né, em prol da igualdade, mas que através de políticas públicas que serão garantidas essa igualdade. E a direita entende que não, que vai acontecer naturalmente, que é cada um por si dentro dessa individualidade. Mas existem alguns recursos adicionais dessa direita, que vão muito para a iniciativa privada. Então, ela realmente minimiza o papel do Estado, sempre. Então, até o empreendedorismo social, veja, uma coisa muito legal, mas é uma iniciativa privada, né? O que as pessoas têm que fazer para resolver aquela demanda. O Estado não tem que dar conta de tudo.
E pode ser verdade, realmente, né? Mas ela enxerga esse outro caminho alternativo.